Dica de economia: como economizar energia elétrica com ar-condicionado, tomando cuidados do projeto e na instalação? Bem-vindo ao canal Educar. No vídeo de hoje falaremos sobre como economizar energia elétrica com ar-condicionado, tomando alguns cuidados e apenas relembrando. Esse assunto tratei num vídeo recente sobre a influência do curto-circuito do ar em uma instalação de ar-condicionado. Deixarei o link desse vídeo na descrição e nos cards. E, no final desse vídeo, faremos uma estimativa de quanto será o gasto extra com a conta de energia elétrica ao longo de 12 meses. Aqui temos a instalação, as imagens da instalação do vídeo que eu citei, para facilitar a introdução desta apresentação, onde informei a existência de uma cobertura sobre a descarga do ar da condensadora, onde ela acaba batendo nessa barreira física e provocando o chamado curto-circuito do ar, que seria o retorno do ar, né, fazendo um círculo vicioso e elevando a temperatura do ar na entrada do condensador. Lembrando que, nos manuais dos fabricantes, sempre há as recomendações quanto às distâncias mínimas que precisam ser respeitadas na instalação, para que seja evitado a avaria dos componentes e evitar também a perda de garantia. Fazendo um complemento de informação, que naquela ocasião, naquele vídeo que eu citei, não havia mencionado, é que a diferença da temperatura do ar próximo dos equipamentos e a temperatura do ar de admissão, ou seja, o ar que é aspirado pelo condensador, através do ventilador, na entrada do condensador, não pode ser superior a 2 graus Celsius. Como exemplo, se a temperatura ambiente em torno, né, dos equipamentos estiver próxima no valor de 35 graus e a temperatura de entrada do condensador não pode ser superior a 37 graus. Caso essa diferença for superior, a instalação com certeza deve estar com algum problema. Bom, diagrama pH ou gráfico pH do refrigerante R410. Para podermos avançar com essa apresentação, onde no final farei uma simulação do cálculo de quanto é o aumento do consumo de energia, tive que trazer esse conhecido e famoso gráfico, que seria no caso o refrigerante R410, para poder exemplificar e destacar no gráfico as temperaturas de funcionamento do sistema. Será uma explicação básica para mostrar no gráfico as temperaturas e auxiliar a nossa compreensão. Nesse caso, aqui temos o compressor, responsável pela compressão do fluido refrigerante a alta pressão e a alta temperatura. E na sequência temos o fluido passando pelo condensador para a mudança do estado de vapor para líquido. Observe que nesse caso estamos considerando uma faixa de temperatura de 40 graus e peço para vocês gravarem essa temperatura que vai nos auxiliar no entendimento que vai ser apresentado mais à frente. A fase de expansão. Aqui, né, nessa etapa, o fluido passa pelo elemento responsável pela expansão do fluido, que pode ser um capilar, um pistão ou uma válvula de expansão, onde temos aqui queda de pressão e de temperatura. Evaporador. Aqui, no caso, é a fase de evaporação. Lembrando que nesse caso, estamos considerando a temperatura de evaporação na faixa de 10 graus. Aqui temos o fluido refrigerante passando do estado líquido para vapor e sendo succionado pelo compressor para continuar o processo do circuito frigorífico. Para efeito de explicação desse material, está sendo considerado que o efeito do curto-circuito, no caso, né, que a gente citou nas imagens, provoca uma elevação de temperatura na faixa de 10 graus. É lógico, isso considerando uma condição bem severa, né, para poder facilitar a nossa compreensão. Então, dessa forma, a temperatura desse caso seria na faixa de 50 graus. Tá? E observe que, em função do aumento da temperatura, já vai existir um aumento do consumo, né, de energia por parte do compressor. Isso plenamente já é perceptível aqui através dessa ilustração. Bom, chegamos até aqui e agora? Qual a conclusão que podemos tirar dessa explicação e o que fazer com essa informação?
Para facilitar, como citei, a nossa compreensão, inclusive foi o motivo que eu pedi para vocês gravarem as temperaturas, né, de 10 graus para a temperatura de evaporação e 40 graus para 40 e 50 para a temperatura de condensação. Eu encontrei, né, acabei encontrando esse material e ele faz parte de um catálogo de um grande fabricante, né, de compressores e componentes de refrigeração e climatização. E achei bem didático para a proposta que me propus a fazer, para fazer essa explicação. E essa tabela vocês podem considerar, né, no caso, para um equipamento que seja um equipamento na faixa de capacidade de 12 TR. Que é apenas também uma ordem, apenas para poder ter uns valores, né, de capacidade. Bom, dessa tabela extrairemos as capacidades, vamos extrair os valores de capacidade. Lógico, aqui temos as temperaturas de evaporação, as temperaturas de condensação, 40 e 50 graus. Nessa primeira parte, então, vamos extrair os valores de capacidade. Observem que cruzarmos as linhas, né, de temperatura de evaporação com as temperaturas de condensação, podemos observar que, em função do aumento da temperatura de condensação, é perceptível aqui que há uma diferença de capacidade, há uma redução de capacidade. Agora, em relação ao consumo elétrico, a energia elétrica que esse sistema vai consumir, que é o que mais nos interessa nesse momento. Considerando também a mesma condição de 40 e 50 graus, a temperatura de condensação e a temperatura de evaporação da faixa de 10 graus, também temos aqui, no caso, um aumento de consumo de energia elétrica. Quer dizer, uma temperatura de condensação um pouco mais baixa, ela acaba sendo favorável, que acaba consumindo menos energia. Diferente daqui, quando está uma temperatura maior em função do curto-circuito. Então aqui é a queda da capacidade e aumento do consumo. Para efeito de valores, temos aqui uma queda de capacidade na casa de 12%. E a parte de consumo elétrico, há uma elevação na ordem de 27%. Bom, e agora, em termos de valores reais, como ficará esse resultado no bolso, né? Esse função dessa elevação de temperatura e esse consumo elétrico que subiu, como ficará esse gasto extra, né, em função desse problema? Andei pesquisando e no fim acabei encontrando um site, achei ele até bem didático, que é um simulador para consumo de energia da Enel, do Rio de Janeiro. E acho que ele vai poder nos ajudar bastante a fazer essa comparação da diferença de temperatura do valor do consumo elétrico, no caso para ar-condicionado. Aqui foi considerado o seguinte, que o equipamento, no caso, estaria trabalhando na mesma condição, isto é, trabalhando 8 horas por dia ao longo de 21 dias de um mês. Tá? Se levarmos em conta que aqui é a temperatura de condensação na faixa de 40 graus na linha de baixo a faixa de temperatura de condensação de 50 graus, nessa outra coluna vamos ter aqui os resultados de custo, né, de quanto será a despesa, né, do consumo elétrico. Lógico que esse aqui é uma estimativa, é uma referência, tá? Que isso pode variar em função da variação de temperatura que pode ocorrer ao longo do período, ao longo do mês, ao longo do ano. Mas podemos observar que existe uma certa diferença. Fazendo o cálculo, né, diminuindo, tirando um pelo outro, chegamos aqui ao valor de aproximadamente R$250 de diferença, né, de gasto, né, de diferença de despesa de energia elétrica para esse sistema de 12 TRs. Se considerarmos que esse equipamento tem esse gasto ao longo de um mês, e levarmos em conta que ao longo de 12 meses, podemos ter a estimativa de quanto será esse gasto anual. E aqui estamos falando na ordem de R$3.000. Reforçando, na verdade, essa aqui é mais uma proposta didática para ter uma estimativa e mostrar, né, através de gráficos e tabelas, que sim, o efeito do curto-circuito num sistema de refrigeração, ele pode ter um efeito negativo, né, e significativo no sistema, de forma que acaba onerando, né, tendo um custo extra, né, de consumo de energia. E isso é importante, né, no caso, para quem são
os projetistas, mesmo os instaladores, fiquem atentos, né, a essa condição, para que isso não acabe pesando, né, e onerando em gastos extras, no caso dos clientes que serão os usuários, né, que são o usuário final do produto. Ok? Bom, espero ter contribuído, né, com essa informação, que na verdade é uma informação bem didática, mas eu acho que ela tem uma proposta de ser um conhecimento prático para auxiliar os profissionais. E para você que chegou até aqui, o meu obrigado e espero vê-lo no próximo vídeo. Até a próxima.